Eu acho que a razão para a gente fazer aula no quadro é fazer o processo, né? A pessoa, ao invés de chegar com uma transparência, estar pronta. Eu confesso que eu tentei fazer esse desenho várias vezes enquanto filmava e dava errado, porque a minha mão tremia, o risco saía errado, uma reta que era para encontrar com a outra não encontrava. Então eu deixei o desenho pronto agora para não passar vergonha na filmagem e a aula não ficar comprida demais. Então, primeira coisa, vocês pegam uma lente como essa aqui. Eu espero que todo mundo já tenha feito isso. Quem não fez, vai correndo depois da pandemia comprar uma lente na ferragem e brincar de dia de sol. Vocês pegam a lente, fazem a luz do sol atravessar, acham um ângulo certo da lente e colocam, não à mão, uma folha de papel aqui atrás e pega fogo no papel, certo? O que aconteceu quando a luz passou pela lente? Vocês têm aqui o sol lá no infinito. Os raios chegam paralelos, quando batem na lente, eles sofrem refração e mudam o ângulo, né? Então eles estavam todos paralelos entre si, depois de passar pela lente, eles convergem para o foco. Aqui onde a gente bota o papel, é ali que pega fogo. E é ali que a gente tira a fotografia, né? Se eu quiser tirar uma foto do sol, eu teria que botar o detector da câmera fotográfica, ele está exatamente ali. Só que tem que ser rapidinho para tirar uma foto, senão pega fogo na câmera fotográfica. Tá? Então, esse ponto aqui a gente chama de foco. O foco é onde convergem os raios que vieram do infinito. Tá? E essa distância que tem daqui, agora eu vou enriquecer o desenho escrevendo mais alguma coisa para não ficar tão tudo pronto. Né? Então, essa distância entre o foco e a lente a gente chama de distância focal. Bastante óbvio, certo? Então, agora aqui eu peguei e desenhei a mesma lente e aqui está o foco da lente, da distância focal aqui. Tá? E aqui eu botei um objeto agora, que é a minha lâmpada, que eu tinha mostrado no vídeo anterior. Tá? Então, essa flechinha aqui, isso é comum em livro de ótica, a gente substitui objetos de formas malucas por uma flechinha, que é um negócio bem simples. Tá? Então, imagina isso aqui é a minha lampadinha em pé, aqui é a base da lâmpada, aqui é o topo da lâmpada, e a lâmpada de verdade é composta de infinitos pontos, cada ponto vai para acontecer isso que eu vou desenhar para vocês agora aqui. A gente desenha 3 raios de luz que são a gente chama de raios principais que ajudam a gente a saber onde é que a imagem vai se formar. Então aqui ó, da ponta da lâmpada, da flecha, sai luz em tudo que é direção. A maior parte vai sair para qualquer lugar do universo, mas uma parte vai atravessar a minha lente. É essa parte que eu estou interessado agora. Tá? Então a primeira coisa que eu faço, eu pego um raio que é paralelo ao eixo de simetria da lente. Passa aqui ó, nesse pontinho que está aqui, que é o centro geométrico da lente, que a gente chama de centro óptico, tá? Porque eu nem desenhei ali, né? É o mesmo ponto, centro óptico. O raio que chega paralelo ao centro óptico vai fazer o quê? A mesma coisa que os raios que eu mostrei no exemplo anterior, ali do Sol no infinito, certo? Depois de cruzar pela lente, ele vai dobrar e vai passar pelo foco. E aí ele vai embora, para lá, tá? Segundo raio interessante, tem um raio que vai passar exatamente por esse centro da lente. E esse raio não se desvia. Por que ele não se desvia? Porque se você pensar que a lente é bem fininha, esse lado da lente aqui e esse lado da lente, esses dois, só aqui no meio da lente, esses dois raios são paralelos, essas duas superfícies são paralelas. Os pássaros estão fazendo algazarra no pátio. Essas duas superfícies são paralelas. E o que acontece quando a luz atravessa duas faces paralelas? Ela não se desvia, o que acontece nas janelas da casa de você, em qualquer vidro, né, que é plano, a luz passa reto sem se desviar. E aí vai embora para lá. Tá? E agora o último aqui, ele é um pouco menos óbvio, e a maneira óbvia de ver esse é pensar o seguinte: imagine que eu tivesse um raio vindo do outro lado, paralelo ao eixo óptico da lente. Tá? Então o que ele vai fazer? Ele vai chegar aqui, bater na lente, ele vai fazer a mesma coisa que aquele outro fez, ele vai se desviar e passar pelo foco do outro lado. E a lente é simétrica, então aqui eu tenho foco e aqui eu tenho outro foco que se chama foco conjugado. E ele vai passar por aqui e parar lá. Tá? Ou eu posso pensar ao contrário, bom, se um raio faz isso andando assim, o raio que andar na direção contrária vai fazer a mesma coisa. Então o raio que sai desse ponto, passa pelo foco conjugado, bate na lente, ele sai paralelo ao eixo óptico e vai embora para lá. E olha só o que aconteceu com esses 3 raios. É isso que é meio chatinho de desenhar, se a gente está desenhando à mão, que me fez gravar isso várias vezes até desistir.
os três pontos eles convergem no mesmo lugar. Vocês veem que o meu desenho está meio torto aqui, eu dei uma forçadinha na mão no final das contas, mas mais ou menos até que deu certo depois de muito esforço. Tá? Então eu vou ver aquele ponto lá de cima na ponta da flecha, ele vai estar aqui. Tá? Se eu fizer a mesma coisa para cada um dos pontos dessa flecha, eu vou reproduzir a flecha lá, naquele lugar. Isso está numa figura da aula que eu tirei do livro de ótica do Reicht. Então aqui, ó, vocês vão ter uma flecha de cabeça para baixo. Tá? E aqui tem uma coisa interessante, que é um pouco matemática, mas é bem pouquinho, está dentro do contrato. É o seguinte, ó, se a gente chamar essa distância aqui do objeto, tá? Então a gente chama a coisa real aqui, eu chamo de objeto. Se eu chamar essa distância de O e a distância até a imagem, eu chamar de I, tá? E eu chamar isso aqui de... Eu vou usar a nomenclatura que se usa em livro de ótica, que é meio esquisito, né? Eu chamar isso de S, e eu chamar aqui o tamanho da flecha aqui onde a imagem se formou, chamar de S', e eu olhar para... Vou botar em vermelho, que é olhar para esse raio aqui, esse que passou pelo centro óptico e não se desviou. Estão vendo o que eu estou fazendo aqui, ó? Eu tenho um triângulo vermelho de um lado e um triângulo vermelho do outro lado. O que esses triângulos têm de especial? Eles são semelhantes, né? O ângulo aqui, ó, é o mesmo que o ângulo aqui. Então sai uma dessas coisas que a gente deduz em aula de ótica, que é aquele lado de lá, o oposto de lá dividido por o oposto de cá, tem que ser igual a esse cateto aqui dividido por esse cateto aqui. Então a gente obtém essa expressãozinha aqui, ó, S' sobre S é igual a I sobre O. Ou seja, o tamanho da imagem dividido pelo tamanho do objeto é igual à distância da imagem dividido pela distância do objeto. E aí essas coisas aqui, ó, a distância que a imagem se forma em função da distância do objeto, da distância focal da lente, isso tudo se deduz também, eu não vou fazer aqui. Agora vamos ao caso astronômico, que é a única coisa que importa no universo. É o seguinte, eu vou desenhar de novo aquilo que está ali. Tá, esses raios aqui vai acontecer o quê? Obviamente a mesma coisa que acontecia ali, né? Eu só estou copiando o desenho. Então vamos lá rapidinho aqui copiar esse desenho. Muito bem. Tá? Isso aqui é um objeto que está no infinito, o Sol. A gente sabe que o Sol está no infinito, mas não está tão no infinito assim, né? Porque pensem, se o Sol tivesse no infinito, qual seria o tamanho angular do Sol, o ângulo que ele cobre no céu? Zero, né? Mas não é. Qual é o tamanho angular do Sol? O tamanho angular do Sol é meio grau, tá? Mas vejam bem o seguinte, eu vou pensar na minha flecha, tá? O Sol é um círculo, vou segurar essa lente aqui, tá? Então o círculo aqui, essa parte de baixo do círculo é a base da flechinha, e a parte de cima é o topo da flechinha. Os raios de luz que saem daqui, saem em todas as direções, e um pouco chega na minha lente. Esses que vieram da parte de baixo do Sol chegar na minha lente, eles obviamente chegam todos paralelos, né? Depois de 150 milhões de quilômetros, né? Imagine, isso aqui é 10 centímetros, essa minha lente, tá? E a distância do ponto original disso aqui é 150 milhões de quilômetros. Então, eles chegam perfeitamente paralelos. E os que saíram de cima da bordinha de cima do Sol também vão chegar perfeitamente paralelos, mas eles não chegam paralelos a esses raios. Eles chegam a um ângulo de que tamanho? Que é o ângulo que chega aqui. Isso é daquelas coisas que eu digo, né? Eu não dou a lista de exercícios, mas essas pausas e essas perguntas, você deve parar e se perguntar. Qual é o tamanho disso? Eu pensar, vou calcular, eu já sei, é meio grau, professor, fica enrolando, todo mundo já sabe que é meio grau, tá bom, então eu boto aqui meio grau. Tá? Só que eu não vou botar meio grau porque eu não consigo desenhar, vou fazer um ângulo maior agora, com a caneta azul. Então, esses raios aqui, ó, vêm da borda superior do disquinho que é o Sol. Eu fiz um ângulo de quantos graus aqui? Deve ter uns 10 quase, né? Esse meu ângulo.
Que distância da lente esses raios vão convergir? Uma distância f também, eles chegam paralelos, só que eles chegam paralelos meio tortinhos, tá? Então eles vão convergir aqui também. Como é que eu sei onde eles convergem? É fácil por causa desse raio aqui, ó. Onde é que esse raio passa? Ele passa no centro da lente. O que acontece com os raios que passam no centro da lente? Eles passam reto sem se desviar. Então eles vão cair ali. E convergindo aqui. Então, pensando de novo, o Sol é uma rodinha, mas se eu desenhasse uma flechinha, essa minha flechinha está muito longe daqui, mas ela cobre um ângulo no céu de meio grau, que no meu desenho é como se fosse em 10, certo? Então, aquilo ali e isso aqui estão relacionados, certo? Vamos olhar para esse pedaço aqui do desenho. Agora o desenho começou a ficar meio craudiado aqui, né? Esse ângulo aqui é igual a este ângulo aqui. No caso do Sol, eu disse que ele é meio grau, mas vamos tentar fazer uma coisa genérica. Eu vou pegar um laranja aqui agora, porque isso aqui está ficando meio congestionado. Este ângulo é θ, este ângulo é θ. Então, olha só, aqui eu tenho um triângulo que é, aqui está a direção do eixo óptico da lente, e aqui eu tenho um raio que está um ângulo θ, e aqui eu vou ter o tamanho da minha flecha, o tamanho da rodinha do Sol. Qual é o tamanho da rodinha do Sol em milímetros, digamos? A gente chamou isso de S', né? Esse é o tamanho da imagem. Tá? Então aqui a gente tem velha, boa, amiga trigonometria. Essa distância aqui é a distância focal, que a gente chama de F. Tá? Então eu tenho aqui um triângulo. S' é o cateto oposto e F é o adjacente. S' sobre F é igual tangente de θ. Isso é muito útil, isso está ficando um pouquinho técnico, mas isso é muito útil em astronomia para a gente saber se eu tirar uma foto, se eu vou conseguir fazer com que duas estrelas bem pertinho uma da outra, né? Pensem agora que isso aqui, em vez de ser o Sol, ele é um par de estrelas, uma estrela dupla. Então eu tenho a estrela azul aqui, nessa direção, e eu tenho uma estrela roxa, azul e roxo acho que não é uma boa escolha, tem uma estrela roxa aqui, e elas estão separadas por meio grau. Passa por uma lente com a distância focal de 1 metro. Qual que é a distância delas em milímetros aqui no foco do meu telescópio? Mais uma coisa para vocês calcularem em casa, pensarem, fazerem um número, não tem nada demais, né? É só pegar aqui a tangente de meio grau, o F é 1 metro, vocês calculam quanto que é o S'. E aí vocês comparam qual é o tamanho do pixel, né, do CCD, como tem no celular, como tem nas câmeras fotográficas. Será que eu vou ver essas duas separadas de meio grau? Ou será que eu vou ver elas separadas se em vez de meio grau fosse 1 minuto de água? Que é mais ou menos a capacidade do olho humano de separar coisas. Tá? Isso aí vai depender do tamanho do pixel, da distância focal da lente e da separação das estrelas. Isso é muito importante, e aí entra a questão do aumento. Então eu vou fechar esse bloco aqui e vou falar um pouquinho mais de lentes, telescópios e tudo mais.